paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Lamentações capítulo 3, versículo 22, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A palavra de Deus nos mostra que todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempos difíceis. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Paulo também disse que nós devemos estar preparados para o dia mau. Agora a grande questão é quando essas aflições vão se prolongando, quando o dia mau se transforma em dias maus, em semanas más ou até em meses maus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa estratégia vale para nós ainda hoje. Nos dias difíceis, ao invés de alimentarmos a nossa mente com pensamentos negativos e de derrotas, nós precisamos trazer à memória coisas que vão gerar fé e esperança no nosso coração. E que coisas são essas? Em primeiro lugar, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. De acordo com esse versículo, se nós queremos ter uma noção do tamanho do poder de Deus, nós precisamos olhar para a criação. Você já parou para pensar sobre a grandeza do universo? São mais de 170 bilhões de galáxias, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus sustenta tudo isso com o poder da sua palavra e que o universo cabe na palma da sua mão. Olhando para a grandeza de Deus, nós começamos a analisar o que é o nosso problema diante de Deus. O que é uma provisão diante de um Deus que criou todas as riquezas do universo? O que é uma cura de uma enfermidade para um Deus que criou toda a vida? Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em segundo lugar, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. É impressionante como a nossa memória funciona. A nossa tendência é de nos lembrarmos mais facilmente das coisas ruins que aconteceram do que das coisas boas. As coisas ruins tendem a nos marcar mais do que as boas. Por isso, o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse um livro com todas as obras maravilhosas que ele havia feito. E esse livro deveria ser lido para todo o povo, inclusive para as crianças, durante todos os dias da sua vida. E foi justamente isso que o salmista Asaf fez em Salmos 78, 1 a 7 e 9 a 15. Para gerar fé no coração do povo, ele escreveu sobre os maravilhosos feitos de Deus. Quando nós lemos esse tipo de texto, nós somos fortalecidos, porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz ainda hoje. Em terceiro lugar, nos dias de dificuldade, nós também precisamos nos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Se você for olhar para a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus é um Deus de memórias. Deus faz questão de nos lembrarmos de algumas coisas. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão. Ele fez uma promessa de que Abraão teria um filho e que ele seria pai de muitas nações. Gênesis 17, 4, 5. Todavia o Senhor fez questão de mudar o nome de Abraão. Antes era Abrão, que significa pai exaltado, e depois passou a ser Abraão, que significa pai de multidões. E por que foi que o Senhor fez isso? Para que todos os dias Abraão se lembrasse da promessa. Quando alguém perguntava o nome dele, ele respondia: eu me chamo pai de multidões. Todas as vezes que alguém ia chamá-lo, ele ouvia pai de multidões. Em nenhum momento Abraão se esquecia da promessa de Deus. Romanos 4,
19 a 21. Você acha que a vida de Abraão era só alegria e festa? Claro que não. Da mesma forma que nós temos os nossos dias maus, as nossas crises na fé, ele também tinha. Imagina a situação dele. Os anos iam passando, Abraão ia ficando mais velho, a esposa dele ia ficando mais velha e nada. Quando Deus fez a promessa, Abraão tinha cerca de 75 anos de idade. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100. Portanto, foram 25 anos de espera. E aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus e se lembrando de que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu. Em quarto lugar, no dia mau, nós também precisamos trazer à memória quem somos nós. Romanos 8, 15 a 17. Olha só o que Paulo está dizendo aqui no verso 15. Que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, e por isso nós podemos chamar o Pai de Abba, Pai. A palavra Abba vem do aramaico e significa pai. Então seria algo como papai ou paizinho. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que nós somos filhos de um Deus Pai que é próximo, que é relacional e que nós podemos ter tanta intimidade com Ele a ponto de chamá-lo de paizinho ou de papai. Paulo também disse que nós recebemos um espírito de adoção. Naquela época a lei permitia que um pai deserdasse um filho de sangue, mas não permitia que um filho adotivo fosse deserdado, porque foi uma escolha dele em adotá-lo, e isso significa que Deus decidiu ser o nosso Pai. Foi uma decisão dele, e essa realidade jamais muda. Uma vez que você se tornou filho, você sempre será filho. Muitas vezes, nos dias difíceis, nós temos a tendência de abaixar a cabeça e achar que nós não somos nada, não somos ninguém. É aquele famoso sentimento maligno de autopiedade. Ó céus, ó vida, coitadinho de mim, mas de coitado você não tem nada. E sabe por quê? Porque você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. No final do versículo 17, Paulo ainda diz que se nós sofremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. E por fim, nós precisamos nos lembrar do amor, da bondade, da fidelidade de Deus. Lamentações 3, 21 a 23. Nos dias mais difíceis da nossa vida, o que vai nos ajudar a permanecermos firmes é a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam. Salmo 125. E Jeremias está dando 3 motivos para confiarmos em Deus: o amor, a bondade e a fidelidade. Perceba que não é o amor de Jeremias a Deus, a bondade ou a fidelidade de Jeremias, mas é o amor, a bondade e a fidelidade de Deus. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Se você não amar a Deus, Ele vai te amar mesmo assim. Se você não for bom, Ele vai ser bom mesmo assim. Se você não for fiel, Ele vai ser fiel mesmo assim. E o melhor de tudo é que isso jamais vai mudar. O ser humano pode ser instável, pode amar hoje e amanhã não amar mais. Pode querer ser bom hoje e abençoar e amanhã já não querer mais. As pessoas podem até prometer coisas e não cumprir. Todavia, com o Senhor é diferente. O amor dele por nós não acaba. A Bíblia diz que a bondade dele se renova a cada dia. E ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Nos dias maus, nós somos bombardeados com pensamentos ruins, negativos, de derrota. E é por isso que nós devemos aprender
a alimentar a nossa mente e o nosso coração com coisas que vão gerar fé e esperança em nossas vidas.